Então, a gente entrando, né, falando de empréstimos e financiamentos, né? Então, são nomes que são utilizados de forma ampla, empréstimos e financiamentos, mas tem uma diferença, né, da forma técnica, sim, dentro da aplicação prática ali nas operações entre os bancos, né, e o consumidor final, pessoas e empresas. Tem uma diferença entre empréstimo e financiamento. Qual que é essa diferença básica de empréstimo e financiamento? A diferença básica que eu faço, que é uma coisa que eu vivi no mercado financeiro durante mais de 20 anos que eu trabalhei em banco, é que o empréstimo, de um modo geral, ele não está ligado a um bem, a uma compra de um bem específico. Você pode pegar um empréstimo para quitar uma dívida, né, atrasada, você pode pegar um empréstimo para cobrir um imprevisto. E já o financiamento, ele está, de um modo geral, atrelado a um bem. Você vai fazer um financiamento de um trator, fazer um financiamento de uma máquina, fazer um financiamento de um veículo, de um ônibus, se for empresa de transporte, de um imóvel. Então, o financiamento está atrelado a um bem. E também, de um modo geral... Que pode ser dado em garantia ou não, né? Exatamente. Geralmente é dado em garantia. Né? De um modo geral, o empréstimo ele até pode ter uma garantia, pode ser uma garantia de aval, pode ser uma garantia real, e o financiamento, como está atrelado a um bem, o próprio bem pode ser a garantia. Uhum. E, de um modo geral, quando tem um bem atrelado a uma garantia, o custo, os juros é menor. Uhum. Via de regra, os juros é menor. O banco, aí, quando é um financiamento, então vamos falar assim, exemplos, né? Um financiamento imobiliário, que é muito comum para as pessoas, né? Empresas também tomam isso, mas as pessoas, talvez um dos financiamentos mais comuns é o imobiliário de automóvel. Então, nesses dois casos, os bens, o automóvel ou o imóvel, no caso, né? Ele fica dado em garantia para o banco. Como o banco tem a garantia do bem, e para transferir e vender esse bem tem que passar por um controle de órgão público e já vai ter uma anotação dessa garantia, a pessoa não consegue desfazer desse bem sem a liberação bancária. Banco, E o risco do banco, então, cai muito. Né? E aí o banco pode oferecer fazer um juros menor nesse tipo de financiamento. Né? Exato. Do contrário disso, é o empréstimo, então. Um exemplo de empréstimo, pode ser um CDC. Pode ser um CDC, pode ser direto ao consumidor. Alguns bancos têm uma operação que chama de contrato de mútuo, né, que é um empréstimo. Pode ser tanto pagar em parcela, como pagar no vencimento único. Vai entrar nesses tópicos ainda. Uma outra coisa interessante também com relação ao custo do dinheiro é que quanto mais fácil é o empréstimo, mais caro ele é. Porque tem menos análise de crédito do banco, né? Talvez. Por exemplo, cheque especial. Cheque especial é um crédito fácil que fica ali à sua disposição. É só você gastar mais do que tem no banco, você já entrou no cheque especial. Né? Já está liberado um limite. Os juros do cheque especial é exorbitante. 15% ao mês. Caríssimo, né? Ao mês. Agora, se você vai financiar um veículo, você tem que pegar a nota fiscal do veículo, você tem que transferir esse veículo, ele vai fazer uma cessão desse veículo para o banco, vai ficar alienado ao banco, né? Hoje em dia tem a cédula de crédito bancário que o veículo já é do banco. Então, se o cliente deixar de pagar, o banco simplesmente recupera ele, toma ele, pega de volta. Simplesmente pega o veículo. Ele só vai ser do cliente depois que o cliente pagar tudo. Aí o banco vai pegar a liberação. Vai pagar a liberação e vai tirar a cessão, vai tirar o ônus, né, desse contrato que foi feito, que é registrado em cartório e tudo mais. Então, os contratos, os empréstimos também, né? O empréstimo que não está atrelado então a um bem específico, então por isso que é empréstimo, então essa diferença, né, de empréstimo e financiamento, eles também têm uma garantia. Também tem uma garantia. Mas qual geralmente é essa garantia que os bancos têm no caso do empréstimo? Tem uma garantia que os bancos chamam de clean, que na realidade é o aval. O aval dos sócios. Aval dos sócios, que envolve também, pelo novo Código Civil, a esposa também tem que assinar. Se for casado em comunhão de bens, a esposa também tem que assinar. Quando a empresa pega um empréstimo, né? Então, para quem não é empresário ou para quem é empresário e ainda não tomou um empréstimo bancário, quando você vai pegar um empréstimo pela empresa, sei lá, tem 5 sócios. 3 são casados, 2 são solteiros.
vai ter que, no contrato de empréstimo, todos os sócios assinam e todas as esposas assinam. Todos assinam também. Agora leva lá, leva o contrato de empréstimo para sua esposa assinar. Tem que convencer a esposa antes. Tem que convencer antes, né? Porque realmente a garantia sou eu, né? A garantia principal é a empresa que está garantindo aquele empréstimo. Se a empresa não paga, você tem o avalista, né? Que é o aval. O aval é isso, né? Você tem um avalista, que são os sócios, e as esposas, pelo regime, né, de casamento, acabam tendo que compartilhar ali, né, que estão cientes, né, desse aval ali que o marido está colocando. Essa questão do empréstimo, que de modo geral não tem uma garantia, mas também pode ter. Eu acabei de lembrar de um caso aqui. Nessa época eu estava no Banco Santander e eu tinha um cliente que ele era um ferro velho. Uhum. E um ferro velho grande, que tinha um movimento muito grande. Ele precisava lá de uns R$200 mil. Só que ele não tinha garantia nenhuma, assim, recebíveis, né? Duplicata, cheque, cartão de crédito. Ele não tinha um volume suficiente para dar de garantia. Então, o que ele ofereceu? Ele ofereceu um lote dentro de Belo Horizonte, um lote muito valorizado. Só que, assim, isso a gente chama de garantia real. Isso onera muito a operação, porque você tem que fazer um registro em cartório, esse custo vai para o cliente, é muito burocrático, muito trabalhoso, é um crédito que demora a fazer a aprovação, demora a fazer o desembolso, porque até você ter tudo aquilo... Tem que verificar o imóvel e ainda registrar. Tem que fazer uma avaliação do imóvel, tem que pegar a certidão de R$11 para ver se está tudo certinho, se realmente é daquela empresa, se não tem nenhum outro ônus que está pesando sobre aquele imóvel. Então, acaba encarecendo também pelo custo da garantia, que é esse caso específico. Tem esse custo fixo, um custo fixo ali da sua operação. Para começar essa operação já tem um gasto. Já tem um gasto. Um gasto real ali acaba... Que o banco registra no cartório, mas ele repassa o custo para o cliente. Igual assim, acaba não sendo um custo do banco em si. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso de um financiamento imobiliário. Então, no financiamento imobiliário, o banco, para liberar esse crédito, né, para pagar quem está vendendo, a parte ali que está sendo financiado, o comprador, né, ele tem que fazer a transferência do bem em nome dele, já anotado no cartório, no documento de cartório, que está perdi a palavra aqui, ele está alienado, está alienado ao banco. E o que acontece nesse momento? Não tem jeito de fugir disso. Para liberar o crédito, vai precisar fazer isso e levar o banco, para o banco liberar o dinheiro para o vendedor. E isso é caro. É caro porque se você tem tanto as taxas de cartório, você tem lá o custo de registro do contrato, depois o registro de transferência e ainda tem o imposto, né, de transferência. Tem o imposto, que é o ITBI, né? Ainda tem o ITBI. E geralmente todas essas despesas recaem sobre quem está comprando. Quem está comprando. Então, assim, e são muito altas, né? São muito altas. Quem está comprando e financiando também, né? No caso, financiando. Né? Aí geralmente joga até isso dentro do financiamento. Então, dependendo aí do valor do imóvel, isso é penoso, é caro para fazer isso. Então, não dá para ficar brincando de comprar e vender imóvel, né? Não. Não dá para ficar brincando de comprar e vender imóvel, não, porque tem um custo pesado. Então, eu acho até injusto, é muito elevado. É muito elevado isso. Uma vez que, se a gente parar para pensar, esse bem que está sendo comprado, ele já vem de uma renda tributável, né, cara? Já é uma renda que a pessoa física e as empresas já receberam e foram tributados ali em função das pessoas, em função da renda. Vai gastar mais ainda, né? Vai gastar ainda com taxas de cartório, podia ser mais justo. Estou dando uma choradeira aqui, mas é isso, né?